texto que nós iremos, nesta noite, se ater em nossa homília, se encontra em Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 14, versículos do 1 ao 14. Nos diz assim a santa palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zephon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será porque não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos tiraste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que servamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Amém. Graças ao Senhor pela sua santa palavra. Eu quero convidar você a orar comigo, poder fechar os teus olhos, encurvar a sua fronte e estar em oração comigo nesse momento. Pai santo, Pai querido, Pai amado, mais uma vez, ó Deus, nós oramos agradecidos ao Senhor, reconhecendo a bondade do Senhor e fidelidade do Senhor em nos trazer de volta à tua casa. Nós adoramos ao Senhor na beleza da sua santidade. Nós já oramos também confessando os nossos pecados. E neste precioso momento, Pai, o momento mais de todo especial, que é o momento em que, após lida e exposta a tua palavra, o Senhor mesmo fala aos nossos corações. Rogamos, ó Deus, que mais uma vez a tua verdade, os teus decretos, os teus princípios e os preceitos do Senhor fiquem guardados em nossos corações para a honra e glória de Cristo. Eu oro, meu Deus, pedindo que o Senhor traga a atenção do teu povo todo, tanto os que estão presentes aqui no templo, como aqueles que nos acompanham pelos diversos meios de comunicação neste momento. Assim, ó Pai, fala mesmo com cada um de nós individualmente a porção que o Senhor mesmo tem reservado para cada um de nós. Oramos assim, gratos, para o louvor, honra e glória de Cristo, o nosso amado, nosso Senhor, a que dedicamos este precioso momento. Amém. Amém. Graças a Deus.
Irmãos, a genuína mensagem do Evangelho, a mensagem de fato bíblica, teocêntrica, cristocêntrica, ela vai de encontro praticamente com a grande maioria dos ensinos seculares modernos. Já não é estranho aos amados irmãos tantos ensinos que, às vezes até, não somente secular, mas às vezes até transvestido de evangélicos, alguns ensinos vão de encontro ao que preceitua a palavra de Deus. De fato, o cristianismo é andar contra a maré. A verdadeira religião, o genuíno evangelho vai de contra a toda a maré da cultura secular moderna. Citar aqui alguns exemplos, né? Se nós considerarmos o exemplo de Noé e sua família, que buscavam fazer a vontade do Senhor, bem como o resto do mundo, satisfazer as vontades de suas próprias carnes. Se nós formos olhar ainda para as Escrituras, ainda no Antigo Testamento, Abraão, também na contracultura, abandonar a sua terra, abandonar a sua parentela, abandonar tudo quanto ele já havia conquistado, para ir para um lugar que ele não sabia, não conhecia, apenas porque Deus o mandou ir. Se nós formos pegar no outro exemplo aqui de Daniel, que andando também na contracultura de onde o Senhor mesmo havia colocado ali no exílio, o cativeiro babilônico, vai de encontro a muito que se ensina, muito que se preceitua, inclusive, infelizmente, dentre os evangélicos. Até a própria mensagem da cruz, o próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 25, nos diz que é loucura, é quase que insano você entender aquilo que foi ensinado através dos atos preciosos, santos e sagrados do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui neste texto que nós lemos, nestes 14 versículos de Êxodo, nós vemos também aqui um grande exemplo que vai de contra a cultura secular, que é o exemplo de retroceder para se poder avançar, que inclusive é o tema da nossa prédica nessa noite. Aí eu peço que você volte aqui os seus olhos para os versículos 1 e 2, a parte A do versículo 2, que quando o Senhor nos diz assim na sua palavra: disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que retrocedam. Veja que essa é uma mensagem que é muito pouco falada. Quando nós nos lembramos desse texto aqui, dessa passagem completa, inclusive os versículos que vinham adiante, depois dos que nós lemos, vem a passagem pelo meio do mar, e logo após os egípcios perecerem no Mar Vermelho. O versículo 15 é um versículo muito utilizado, em especial pelas igrejas neopentecostais, né? O versículo diz assim: diz o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Ah, que mensagem bonita! Diga ao povo do Senhor que marche, que vá adiante, que levante-se, ergam as suas cabeças, suas frontes e ponham seus pés na estrada. Mas se passa desapercebido ou até não somente ignorado propositadamente ou até de maneira imatura, mas veja aqui que no versículo 2, a parte a mesma ordem do Senhor para com os filhos de Israel, porém a ordem no sentido oposto. Eu quero que vocês façam algo em minha obediência, mas eu quero que vocês retrocedam. A expressão original aqui usada nesse sentido de retroceder é inclusive voltar pelo mesmo caminho que já se havia andado. Ou seja, não é somente haver um retrocesso, mas você caminhar pelo mesmo caminho que você seguiu, avançou, alcançou algo mais, estava mais adiante, e o Senhor diz agora: eu quero que você volte. Pois, em pegando esses 14 versículos, por que é que eu dou um destaque em especial a esses? Essa passagem aqui, desses 14 versículos lidos de Êxodo 14, nós podemos subdividir em 3 subtemas, subtópicos. E o primeiro é justamente esse, nos versículos 1 e 2, que é uma chamada ao retrocesso estratégico. Veja que há aqui uma introdução a tudo que aconteceu, iniciando-se em se dar um passo para trás, ao invés de um passo ou passos para frente. A segunda parte que esse texto se divide
a primeira parte, uma chamada ao retrocesso estratégico, a segunda dos versos 3 ao verso 9, a perseguição dos egípcios e de Faraó aos filhos de Israel, a perseguição que é esta que nós sabemos e conhecemos, que foi provocada pelo próprio Senhor, quem disse que eu endurecerei o coração de Faraó, para ele vir atrás de vós. Eu endurecerei o coração de cada um dos egípcios, para eles virem atrás de vós. Eu mesmo estou mandando eles virem perseguir vocês. A terceira e última parte deste texto que nós lemos, do versículo 1 a 14, está nos versos 10 aos versos 14, que é o temor e também o murmúrio de Israel. O temor, porque ali agora, após ser anunciado que vinha o exército de Faraó, eles ali não somente temeram, mas também os versículos 11 e 12 que nós lemos, nos fala que o povo murmúrio, reclamação, queixa contra o Senhor, diante daquele grande exército em que eles estavam vendo, né? Então, considerando essa primeira parte, esse retrocesso estratégico, eu quero destacar aqui a sua importância singular neste pequeno extrato da história de Israel, né? Primeiramente, considerando ainda apenas esses dois versículos, o versículo 1 e o versículo 2, a parte A, este retrocesso estratégico foi um importante ato de obediência e de fé no Senhor. Se nós formos olhar mesmo para toda a história, é necessária muita fé e muita submissão a Deus para obedecer uma ordem parecida com essa, né? Retrocedam, vocês saíram do Egito, avançaram o deserto afora, estavam já praticamente comemorando a liberdade de um cativeiro que durava 430 anos, a própria palavra diz isso. Aí agora parece incoerente o Deus mandar que vocês não vão avançar mais não, vocês agora vão voltar. E apontou também, inclusive, um local onde se iria acampar, né? Inclusive o povo, acostumado a obedecer às ordens de Deus e de serem encorajados pelo próprio Deus para sempre avançar. Se nós formos ver diversas outras passagens, não somente esse versículo 15 que nós lemos aqui, também citamos, parece também, inclusive, incoerente a obedecer a ordem de retroceda nos mesmos passos, inclusive, já passados. E eu até posso acrescentar algo pior: retroceda em direção aos inimigos. Eu imagino a sensação no coração daquela população que estimava-se ali em 2.700.000 pessoas. E agora, depois de uma liberdade, talvez acreditar que foi uma liberdade parcial e uma ordenança para se retroceder. Se você for olhar aqui, os versículos 2, fazer um paralelo entre os versículos 2 e o versículo 9, o versículo 2 diz, já continuando, né? Diga aos filhos de Israel que retrocedam e acampem defronte aonde? De Pi-Airote, entre Migdol e o mar, e diante de Baal-Zefon. Agora vamos para o versículo 9. Perseguiram os egípcios todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavalarianos e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, como Deus tinha ordenado, perto de onde? Do mesmo lugar, Pi-Airote, defronte a Baal-Zefon, né? E aí nós vemos que o povo de fato encontrava-se no retrocesso ordenado pelo Senhor. Eu quero aqui também fazer um acréscimo aos irmãos de outras passagens aqui importantes em contextos próximos, onde Deus também ordenou que alguns de seus personagens retrocedessem, voltassem, seguissem pelo caminho de volta de onde vinham. Em Êxodo, aqui no próprio livro de Êxodo também, no capítulo 3, nos versículos do 7 a 12, Moisés, nos fala a história que Moisés já estava em Midian, na terra do seu sogro, e Deus aparece a ele naquela sarça que ardia, mas não se consumia, e depois de Moisés ter abandonado o Egito, saído do Egito, já estava em Midian, Deus mandou o que para Moisés? Volte para o Egito. Os versos 7 a 12, depois você pode
ler em casa, ou se você talvez por curiosidade abriu, aí você pode só passar os olhos rapidamente, ver que foi a ordem de Deus obedecida por Moisés. Voltar para aquela situação onde eu estava anteriormente. Também nos conta a história, um outro texto aqui que eu quero destacar, de 2 Crônicas, capítulo 20. Deus ordena a Josafá a recuar ao invés de avançar, quando ele estava diante dos filhos de Amon e dos filhos de Moabe. Ao invés de se avançar para a guerra, Deus ordenou que se recuassem. Aquele recuo também foi estratégico, ordenado por Deus, para que eles fizessem o quê? Buscassem ao Senhor em oração, inclusive o que houve, o que aconteceu, né? Que foi um buscar do Senhor em oração, em reconhecimento de dependência do Senhor e de inabilidade de se dar com a situação e se colocar à disposição, e Deus assim fez com que ele avançasse no momento certo para a vitória que ele concedeu por causa da obediência. Nesses dois exemplos que eu mencionei aqui, de Êxodo 3, versículos 7 a 12, e de 2 Crônicas 20, né, que foi um retrocesso, um recuo em obediência, nós vemos que nesses dois episódios, ambos os personagens tiveram um desfecho vitorioso. Eles foram vitoriosos por terem obedecido à ordem estranha, à primeira vista, de se retroceder. Assim, posso fazer também aqui já uma aplicação de acordo com essas três histórias, essa que nós lemos, essas duas que eu mencionei, que existem circunstâncias na nossa vida cristã, em nossa história, que é necessário tomar alguma decisão de se voltar, de se retroceder, para assim estar fazendo aquilo que é a vontade de Deus, ao invés de apenas pensar que é o avanço ou de se parar onde está. Às vezes, como foram esses casos que eu mencionei, o retroceder, o andar, o vir para trás, ao retornar, algo contrário ao que você já avançou, contrário ao que você já conquistou, você vai estar fazendo a vontade de Deus, ao invés de pensar como o mundo pensa, né? Eu vou avançar, eu vou ter mais, eu vou buscar mais, conquistar mais, e às vezes está fazendo tudo meramente com o seu olhar, a sua independência e autonomia do Senhor, e não está no centro da vontade de Deus. Ainda faço uma outra aplicação. Também é necessário em nossa vida cristã nós sabermos balancear aquilo que Eclesiastes capítulo 3 nos diz, que há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Então, seria incoerente para a própria vida cristã que só existisse tempo de avançar, de seguir adiante, de ter mais, de conquistar mais. Ali a passagem bíblica diz que há tempo para chorar, há tempo para sorrir. Meu irmão, minha irmã, se está tendo sorriso na sua vida, mais uma hora vai ter choro. Se está tendo só um momento de choro na sua vida, também se alegre, que haverá momento de riso. O Senhor diz que vai ter esses dois momentos. Há tempo de lamentar, há tempo de festejar, há tempo que é de guerra, e diz também lá que é o tempo que é de paz. Algumas vezes, inclusive como relatado aqui em 2 Crônicas, nós mencionamos a história de Josafá, né? Deus nos orienta que a luta deva ser avançada com o retrocesso, porque na verdade a principal característica da luta não é o armamento do lutador, não é a força do lutador, não são as qualidades do lutador, mas a sua dependência do grande general, do grande capitão, e nós nos colocarmos totalmente inclinados para fazer a sua vontade. Assim fazemos guerra e também assim fazemos paz. É hora de talvez guerrear, mas é hora de, como Josafá fez, de baixar as armas, né? E deixar inclusive o inimigo pensar que venceu, que foi o caso que aconteceu ali, né? Enquanto que os filhos de Moabe, os filhos de Amon, os moabitas e os amonitas, né? 2 Crônicas 20, os primeiros versículos disseram que, diz ali que eles iam avançando em direção ao povo do Senhor, contando a vitória praticamente que certa. Porém, por causa do retrocesso que eles tiveram, com a graça do Senhor, eles saíram vitoriosos. Eu quero ainda chamar a atenção para uma outra importância de se retroceder para avançar, que este processo de retrocesso estratégico foi um importante ato também de dependência de Deus. Veja que no primeiro tópico eu mencionei fé e obediência. Por quê? Deus falou, volte, e eles voltaram. Isso foi um ato de fé.
e de obediência. É diferente de dependência. A dependência veio depois de que eles voltaram, depois de que eles retrocederam. Nós podemos prestar bastante atenção aqui, ainda nos versos 2 e o 9, novamente comparando esses dois versículos. Se você quiser considerar uma palavra-chave para endossar essa tese da dependência de Deus, o termo é acampar. Essa palavra aparece aqui no versículo 2 por duas vezes, né? Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem. Aí ele especifica o lugar, né? De fronte de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. E em frente dele vos acampareis junto ao mar. Deus deu uma ordem para que vocês então se dependam de mim. Verso 9, fazendo esse mesmo paralelo: perseguiram os egípcios todos os cavalos e carros de Faraó e seus cavalarianos, que são diferentes de cavaleiros. O cavaleiro era aquele que está montado no cavalo, o cavalariano é aquele que está no carro, e naqueles carros de luta egípcio, e guiando os cavalos, né? Naqueles carros. Inclusive o versículo 7 diz que eram quantos carros aí, irmãos? 600 carros escolhidos, né? Então fora a própria cavalaria e o exército. E os alcançaram fazendo o quê? Acampados junto ao mar. Olha novamente o termo acampar. Esse termo, quando eu li, eu vim durante a semana lendo esse texto e meditando bastante nesse texto. Acampar para mim é sempre sinônimo de dependência. Você não consegue acampar em um lugar que você não esteja confiante naquele lugar. Há um medo natural de todo acampante, quando você, por exemplo, umas pessoas que costumam fazer trilhas, pessoas que costumam ir mata afora e de repente montar uma barraquinha e acampar, e aquele medo de que ao redor venha algum bicho, algum animal selvático e possa vir de contra a sua barraca. Mas aqui Israel, recebendo a ordem para acampar, eles acamparam, ou seja, eles descansaram em Deus. E olhe que acampar aqui poderia significar a morte, porque afinal de contas, vocês acabaram de ver aqui no texto, né, que Deus tirou o seu povo do Egito, eles avançaram o deserto afora, mas o exército de Faraó vinha atrás, com alguns quilômetros de distância, mas eles percebiam pelo monte que viriam, e Deus ordenou que eles acampassem, que eles descansassem, e assim eles fizeram ao Senhor, né? Eles não apenas foram, mas eles permaneceram acampados, né? Se você for olhar aqui os versículos 13 e 4, veja tudo que Deus falou que aconteceria, né? Olha o que Deus relatou para Moisés relatar ao povo. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou, endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga. Ou seja, Deus está avisando que vocês vão ficar acampados, mas ainda assim serão perseguidos. E serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles o quê? Assim o fizeram, creram e dependeram, né? Então eles tiveram essa crença, essa dependência do Senhor, ainda que aos nossos olhos isso parecesse loucura. Aliás, o próprio texto bíblico no versículo 3, você vê que Faraó considerou isso uma loucura. Faraó dirá para os filhos de Israel: eles estão loucos, desorientados. A ideia aqui mesmo assim, eles estão perdidos, desnorteados, com suas mentes em confusão, estão em parafuso. Por quê? Porque ao invés de continuarem fugindo, eles se voltaram para se entregar de novo a mim. Isso era o prospecto que o próprio Deus disse que Faraó falaria, e o deserto os encerrou, né? Nós somos muito acostumados, irmãos, com a normalidade da situação. Nós não somos acostumados com este tipo de anormalidade. Isso é algo que não é muito natural, esse tipo de situação, de circunstância de dependência, né? E aí eu vejo que aqui é o tipo de episódio que acontece para marcar genuinamente
a vida cristã e o caráter cristão como dependente de Deus. Eu pergunto a você, meu irmão, você que está aqui no templo e vocês que me ouvem aí pelo rádiozinho, em algumas dos povoados, ou aqui mesmo em Campo Formoso, se alguma vez você já teve alguma experiência com Deus, de dependência tal, que aos olhos de todas as pessoas parecesse loucura. Pelo menos uma situação. Ou você simplesmente diz que confia em Deus, mas só quer andar na normalidade, na previsibilidade, naquilo que é enxergável aos seus olhos e palpável às suas mãos, aquilo em que seus pés andam porque você está vendo o chão e você sabe que há um calço, aquilo que você sabe que está garantindo o seu amanhã, talvez sustento financeiro ou dependência de qualquer outro tipo de outra pessoa. Mas aí eu trago essa situação, bem como tantas outras nas Escrituras, que nós conhecemos. Por exemplo, você consegue considerar na sua vida uma situação parecida com a de Abraão e Isaac, que com certeza marcou a vida dele como pai, e Isaac como filho com certeza também foi marcado naquele episódio? Fala a verdade, se não parece uma loucura que Deus pedia ao filho da sua velhice, o filho da promessa, seu único filho, entregue a mim, e sem questionar, sem desobedecer e avançar, mas recuando o seu sonho do seu filho, seu amado filho, o seu tão esperado filho, e dizer: Senhor, toma, o Senhor não pediu? É seu. A minha vida não é embasada em mim mesmo, nas minhas circunstâncias, mas totalmente na dependência de saber que o Senhor sabe tudo o que faz. Se você olhar também, eu peço que você considere também a loucura, por exemplo, de Noé, de anunciar que aconteceria a inédita chuva. Num momento em que todos, a Bíblia nos diz, tanto no Antigo Testamento quanto Jesus mencionando isso em Mateus 24, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, enquanto o Senhor se encerrou ali, enviando aquele dilúvio, né, que encerrou a vida de toda a terra, exceto da família de Noé e de sua família. Será também que você consegue considerar como exemplo para a sua vida a loucura que Josafá foi submetido? Porque segundo Crônicas capítulo 20, depois de deles terem orado ao Senhor, ter pedido ajuda ao Senhor, e o Senhor ter dado todas as instruções, uma das instruções chama a atenção para apontar que aquele ato é um ato de loucura aos olhos dos humanos. Eu quero que vocês desçam no vale ao encontro dos filhos de Amon e dos filhos de Moabe, que vêm armados até os dentes, que vêm cerrados de instrumentos de guerra. Eu quero que vocês desçam tocando instrumentos de corda, instrumentos de batuque, louvando e adorando meu nome. Talvez eu mesmo questionaria: Senhor, o Senhor não está trocando os dias, o dia do louvor é outro. Senhor, amanhã é guerra. Eu não vou descer com o violão louvando, enquanto meu inimigo está vindo lá com lanças, com espadas, com setas, com todo tipo de armamento. Talvez eu questionasse. Talvez todos nós pudéssemos olhar com estranheza essa ordem. Mas essa loucura é dependência de Deus. E assim eles fizeram, e apenas por terem descido o vale louvando ao Senhor, o Senhor desbaratinou o exército inimigo, em que eles estranharam uns aos outros e se mataram a si mesmos. E Deus deu a vitória mais uma vez para o seu povo, em uma situação atípica e ilógica. Eu quero ainda trazer uma terceira observação, uma terceira importância de se retroceder para avançar. Este retrocesso estratégico relatado nos versículos 1 e 2 de Êxodo 14 foi também um importante ato embrionário da maior vitória da história de Israel. Sem sombra de dúvida, nenhuma outra história na Bíblia é tão grandiosa. A história do Israel antigo, história do povo do Senhor, do Antigo Testamento, nenhuma história foi tão grandiosa do que você ter visto com os seus próprios olhos os seus inimigos vindo atrás de você, os seus inimigos lhe perseguirem, você está de frente ao mar, a experiência também até então inédita de o mar se abrir
e a Bíblia nos relata aqui, nós não lemos os textos dos versículos 15 ao 25, mas a Bíblia fala que subiram-se 2 paredes de água. No lado esquerdo e do lado direito, Israel passou a pé enxuto, que é contrário do que diz, do que insiste em dizer a ciência, relatando, reconhecendo que existe o episódio, mas defendendo que houve, na verdade, uma baixa de maré, mas não foi, eles não andaram por cima de pouca água, não foi apenas com água até a canela e atravessaram, né? Mas a Bíblia fala que foi a pé enxuto. O versículo 29 ainda reforça isso, né? Os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. Ainda se considerarmos o que a ciência diz, então seria um milagre ainda maior, que o povo egípcio morreu no raso, afogado. Vamos olhar então do ponto de vista da ciência, né? Se Israel passou a pé enxuto, e a ciência reconhece que os ossos, a ossada encontrada no Mar Vermelho nos anos mais recentes, era apenas de egípcios. Todo o armamento encontrado no fundo do mar, enterrado ali, era armamento egípcio. Reconhece que só quem morreu foram os egípcios, no raso. Se for olhar pela tese de que a água apenas baixou. Mas uma clara evidência da dependência do Senhor. Se você for olhar aqui os versos 11 e 12, aqui nessa passagem relata também uma parte da incredulidade da parte deles. Eles tiveram dúvidas. Aqui nesse momento foi onde a sua fé foi abalada. Mas vejam que resposta maravilhosa Moisés, a palavra de Deus nos traz aqui nos versos 13 e 14 deste episódio. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. Então veja que este versículo lindo, meu irmão, se não está sublinhado na sua Bíblia, sublinhe esse versículo. Eu gosto de marcar aquelas passagens que mais me chamam a atenção, que mais me enchem os olhos de lágrimas, de alegria no Senhor. Aqui a palavra de Deus está dizendo que o Senhor diz: não temas, não tenha medo. Disse: vai haver livramento de Deus para a sua vida. É algo que é verdade bíblica. Há o livramento do Senhor. Eu sei que cada um de nós aqui, se formos dar oportunidade, e teria diversos momentos em suas vidas que podem relatar verdadeiros livramentos que vocês reconhecem que foram vitórias, não suas, mas vitórias que Deus vos concedeu. A palavra também nos diz que os seus inimigos sumirão das suas vidas. Veja no final do verso 13: os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis vos ver. Agora, o que é que garante tudo isso? O verso 14 diz o quê? Toda a igreja junta, diz aí o verso 14: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Ou seja, vocês vão parar de murmurar, porque vocês vão ver que é Deus quem peleja por vocês. E aqui no versículo 15 ao 25 acontece uma primeira parte do milagre, que foi o mar se abrir. E eles viram com os próprios olhos a nuvem que os guardava, que os cobria, de repente sair das costas e escurecer o caminho dos egípcios. Se você depois em casa leia, que vai estar relatando tudo isso. O anjo do Senhor foi adiante de Israel para abrir o mar. E aí nos versos 26 até o final do capítulo 14, ali Deus ordenou também que as águas se lhe fechassem e pegassem o exército egípcio e acabassem desse cabo das suas vidas. Deus prometeu e Deus cumpriu. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu lembro mais uma vez, tudo isso começou com o quê? Com retrocesso. Tudo isso começou com o quê? Com você às vezes dar passos para trás. Você às vezes reconsiderar uma decisão já tomada. Muitas decisões minhas, eu reconheço que foram talvez precipitações individuais, mas eu vejo muito retrocesso, em que a oração, o Senhor tranquilizou meu coração, eu retrocedi, que eu enxerguei, que eu vi depois benefícios da parte do Senhor, por ter
vindo, retrocedido, dado passos para trás. A gente pode considerar essas histórias, estes fatos. Se nós formos fazer agora uma aplicação da consideração dos tempos que nós temos vivido, não somente nesses últimos 7 meses, em que nós estamos submetidos ao isolamento social e a este espaçamento. Se nós formos olhar, o retrocesso, o recuo pela parte de todos, se foi necessário, visando a vida, visando o bem-estar. Se nós formos olhar, considerar o que a Covid-19 forçosamente nos fez aprender sobre a importância de retroceder, né, para avançar ou recuar para depois ir adiante, ou talvez perder para ganhar, o ficar em casa para não se contaminar, ou seja, você recua, mas para que isso venha proporcionar um cuidado, para evitar que algo ruim aconteça. Evitar de tocar, de abraçar em prol da sua saúde e da do próximo. E para vocês, meus irmãos que me conhecem, os que me ouvem, talvez alguns me conheçam, acho que isso foi a coisa mais difícil da minha vida, viver sem abraço, viver sem pegar na mão, eu não consigo. Louvado seja Deus, porque eu já estou um pouco mais preocupado com esse negócio por conta das condições que já foram pretéritas. Mas continuo vigilante por conta da família, por conta do outro, e recuando, às vezes evitando de abraçar, evitando de tocar. Eu fico pensando também na situação da gente como igreja, que a gente foi forçado pela força da circunstância a fechar as portas para que nossas vidas fossem consideradas seguras da contaminação na rua. Eu fico pensando na vida de empresários que tiveram que retroceder para avançar, né? Demitir alguns funcionários para não ter que fechar a empresa, ou talvez fechar a empresa para não ter que ficar devendo e ter que pagar com os bens já conquistados. São situações difíceis, mas nós aprendemos que em tudo isso é Deus nos ensinando a retroceder para avançar, é voltar para depois ir adiante, é retornar para termos depois o benefício de ter a vontade do Senhor em nossas vidas. Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 4, a carta escrita ao anjo da igreja em Éfeso, né? O próprio Senhor aqui nos diz: eu tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Aqui é o Senhor Jesus falando sobre a importância de voltar. Veja o próximo versículo. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Um precioso convite, né? Ao retorno à primeira fé, ao primeiro amor. Eu falo isso para nós cristãos, que já fomos mais apaixonados, precisamos voltar ao que éramos antes, voltar à prática das primeiras obras, voltar, como disse o versículo anterior, ao primeiro amor, quando éramos de fato como que crianças, na presença do Senhor e na presença dos outros santos. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 16, o Senhor nos dá um ensinamento no que diz respeito às crianças, né? Jesus chamou as crianças para perto. Essa passagem também está relatada em Mateus e em Marcos também, mas somente Lucas dá esse destaque que Jesus chamou as crianças para perto, que os discípulos estavam pedindo para que elas não avançassem, para não incomodar o mestre. Jesus fala: eu quero elas perto, e disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus, o reino de Deus, né? O verso 17 de Lucas 18 diz: quem não recebe o reino de Deus como a criança, de maneira alguma entrará nele. E aí, por que eu estou agora mencionando a importância de voltar e se voltar à infância? Porque se nós formos fazer um paralelo entre nossa vida adulta, seria muito melhor considerarmos também algumas características de nosso aprendizado em nossa infância, que nós hoje adultos, depois de convertido adultos,
tivemos um primeiro amor que, como crianças, demonstrávamos em 3 características. Por que às vezes as pessoas veem, Jesus está dizendo que só vai entrar no reino dos céus quem for como criança, e muitas pessoas erroneamente vêm dizer, porque criança é pura, porque criança não é pecador. Não, irmãos, longe disso. Bebê já nasce pecador, não tem diferença de um adulto. Em pecado é que nós somos concebidos, assim diz o salmista, em pecado me concebeu a minha mãe. Então não é por causa de pureza, mas se formos considerar aqui, o contexto é contexto de aprendizado. O que o Senhor estava fazendo era andando e ensinando para os seus discípulos e as multidões que o seguiam. E aí, quais são as 3 características que as crianças têm, que nós precisamos retornar e voltar? A primeira delas é que as crianças querem aprender. Diante de Cristo tinha, além das crianças, tinha os fariseus, mas os fariseus, eles rejeitavam a mensagem de Cristo. Os fariseus faziam isso com a cabeça, meneavam a cabeça, eram contra Cristo. Diante de Cristo estavam também os discípulos, que tinham uma desconfiança, mas diante de Cristo também estavam as crianças que olhavam admiradas. Você já reparou que quando você pega uma criança para ensinar, ela olha para você com olhar admirado? Imagine que você pega uma criança de 2, 3 anos e faz fantoches, brinquedos, e começa a trazer algum ensinamento, elas param de fazer, acaba o mundo, e dá atenção, e dá uma admiração pelo que está aprendendo. Hoje em dia nós não somos mais tão flexíveis. A gente às vezes ouve a palavra de Deus, uma palavra que veio ao seu coração, mas nós nos mantemos tão rígidos, tão secos, apenas para avaliar se foi boa, se não foi, se tal a palavra que o pastor disse, eu gostei ou não gostei, ao invés de ser como criança. Deixa eu me permitir aprender, voltar a aprender do Senhor, e sair da casa do Senhor alegre, sair de toda a situação alegre, por ter aprendido do Senhor, com seus olhinhos assim, admirando aquilo que o Senhor está ensinando. Uma segunda característica que as crianças têm, e nós precisamos retornar, que é se permitir ser corrigida. Uma criança em que você admoesta e ensina, é muito mais fácil do que um adulto, porque muitas vezes, em uma repreensão numa criança, ela já aprende. Uma situação que ela faça, em que ela tenha tido algo que foi ruim para ela, uma experiência ruim, ela não faça mais. Conta aqui um exemplo de Tiaguinho cutucando lá no fogão, e apertou o botãozinho de fazer aquele negócio da faísquinha. E aí estava Maria mexendo no fogão e ele, os dois tomaram choque. E Tiaguinho vivia cutucando ali no fogão. Aquele choquezinho de 5 centavos, uma besteirinha só para chamar a atenção. Tiaguinho nunca mais fez isso. Ele passa de lado do fogão e te olha. Tiaguinho é meu bebê, para quem não conhece a situação, está me ouvindo, tá bom? Meu bebê que anteontem fez 1 ano e 10 meses. Ele passa, antes de ficar preocupado, aquele botão não existe mais, ele sabe que aquele botão lhe corrigiu. Aquele botão lhe admoestou. Não precisou nem eu nem Maria falar nada. E adultos, a gente erra, quebra a cara, e continua no erro, continua no pecado, continua na vida enganada. E uma terceira característica das crianças, a característica tão doce e infantil que nós devemos nos atentar e voltar, é que a criança, ela vai para onde o adulto responsável por ela indicar. Eu acho fofo, dando mais um exemplo do meu filho aqui, os irmãos me permitam, pai de 2, agora, que se Tiaguinho faz amizade fácil na rua, te leva ele para passear, já ele está com as outras crianças, com o adulto, abraçando, trocando ideias do jeito deles, qualquer pessoa que pega ele pelo braço, bora cá, ele vai. E ainda falo, você vai, meu papai, tchau, ele vira para mim e dá tchau, ele entende que tem um adulto guiando ele vai. E Deus guiando o seu povo em algumas ocasiões para voltar, eu não sei se são todos de nós que olharíamos isso com bons olhos, porque só queremos andar na direção que nós achamos que é a direção correta para andar, ao invés de se permitir saber que o Senhor está nos guiando, saber que a sua palavra nos direciona, nos guia, e Ele sabe para onde está nos levando. Então, meus irmãos, que este ensino dá importância também de algumas situações nós retrocedermos, reconsiderarmos, reavaliarmos talvez decisões tomadas que orgulhosamente às vezes a gente não quer, às vezes porque custou caro lá atrás, aí você não quer abrir mão, às vezes porque não somente um alto preço, mas outras coisas adjuntas, e aí você não
quer retornar, retroceder, reconsiderar, voltar atrás de um projeto, voltar atrás de um sonho, voltar atrás de um plano que você traçou, entendendo que aquilo que você está avançando já não está te trazendo paz, não está mais no centro da vontade de Deus, não está mais casando com aquilo que o Senhor preceitua. Às vezes a gente bota um projeto e acha que é de Deus só porque vai ter um benefício a mais, vai ter um salário a mais, vai ter algo a mais, e com isso a gente vem abandonando as coisas do Senhor, vem abandonando o trabalho do Senhor, vem abandonando tudo no Senhor, sendo que o Senhor com certeza não se agrada de nada que venha competir com Ele. Eu sempre costumo falar, irmãos, e me permitam falar mais uma vez, que lugar Deus está na sua vida? Porque se Deus está em primeiro lugar na sua vida, e às vezes você fala, Deus está em primeiro, e segundo vem a família, terceiro vem as coisas da igreja, trabalho e tal, mas está errado. Deus não tem que estar em primeiro lugar na sua vida, é um pensamento errado. Deus não está competindo, não há pódio. Deus tem que estar no único lugar da sua vida, porque se Deus não for somente o primeiro, mas for tudo para você, você vai ser um excelente funcionário, vai ser um excelente pai de família, sua família vai dar tudo bem, todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam ao Senhor. Que Deus nos abençoe e nos faça entender que o seu plano, a caminhada cristã e a trajetória cristã, muitas vezes não é feita somente de avanços, mas também de retrocessos, e que Ele nos direcione quando assim for necessário. Amém?